Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. E hoje nós vamos falar de um tema que traz muita dor e sofrimento. E somente quem já passou por isso entende do que eu estou falando. Mas até isso chegar a esse ponto, vamos entender por que essas coisas acontecem. Por que dessa dor? Nós colocamos sobre as pessoas com quem nos relacionamos, seja uma mulher com um homem com mulher, um homem com homem ou mulher com mulher, uma expectativa muito grande sobre a exclusividade sexual. Isso pode vir oriundo da nossa cultura monogâmica, ou da nossa cultura religiosa, não cometerás adultério. Mas quais fatores que influenciam uma traição? O fator número 1, necessidade de autoafirmação. O homem ou a mulher, por não possuir uma maturidade emocional, quando na sua fase de adolescência, na fase em que nós devemos cometer erros, não que devemos, mas é a fase assim que você está aprendendo, na fase das descobertas, não comete esses erros. Uma, porque às vezes tem que trabalhar, às vezes tem que cuidar, né, da família responsável e não comete esses erros. Então, quando chega na fase adulta, aí tudo que não cometeu na adolescência vai fazer essas besteiras. Outra coisa, quando ele se sente ameaçado, quando a mulher começa a ter sucesso, às vezes a ganhar mais do que o homem, ele estabelece uma interdependência, ou seja, a mulher precisa dele, mas ele também precisa da mulher, ou vice-versa. E quando isso não ocorre, ele precisa provar a sua virilidade. Então ele vai procurar noutra mulher essa interdependência, alguém que precise dele para que ele se sinta homem. E por outro lado, a mulher, quando ela não se sente valorizada, ela sente que ela pode mais, mas o homem não dá esse valor para ela, ela vai procurar alguém que valorize também. Isso na mesma questão de interdependência. 2. Falta de comunicação. Isso hoje é o que mais pega nos relacionamentos, pois as pessoas querem que o outro adivinhe o que ela está pensando, o que ela está querendo. Mas coloque na sua cabeça uma coisa: o outro ou a outra não é obrigado a saber o que você quer se você não falar. Então, ele não é obrigado a saber dos seus desejos, dos seus anseios, das suas vontades, dos seus sonhos. Você tem que ouvir o outro e, a partir de ouvir o outro, você ser assertiva, pontuar sobre o que você quer e falar: olha, eu quero que seja assim, isso não está bom para mim, olha, você está falho nisso, como que nós podemos fazer para melhorar? Comunicar, fale de você, fale de tudo que você está sentindo, que só assim o outro vai saber e não vai precisar consultar a mãe de Ná ou ir procurar um oráculo lá não sei aonde para saber o que a mulher, o que o homem está pensando. Quando você ouve do outro as críticas que ele tem, você recebe isso e você pontua também as suas críticas e as suas vontades, fica mais fácil se relacionar. Terceiro ponto: necessidades insatisfeitas. Essas necessidades podem ser sexuais. Por quê? Imagina uma coisa, foca em mim nisso aqui. Se você exige uma exclusividade sexual, como que você pode negligenciar essa parte ao outro? Então pensa que se você está negligenciando como uma forma de punição, você está procurando, abrindo brechas no seu relacionamento para que o outro reclame de você. Então o outro vai reclamar às vezes que você está faltosa nessa parte, ou faltoso, ou que sempre está chegando tarde do trabalho, ou que está chegando cansado, ou que está
a mesma coisa, uma rotina, você não muda. Então você deve pensar sobre essas coisas. Necessidade de atenção. O homem ou a mulher necessita dessa atenção, porque nós somos seres sociais. Pense numa coisa, uma vez que o homem trai muito a mulher, assim que a mulher ganha neném. Por quê? Isso é instintivo da mulher. Ela passa a dar tanta atenção para as crianças, tanta atenção, e vai deixando o homem de lado. E vai deixando. Então, o homem precisa dessa atenção, porque ele é um ser, vamos dizer assim, instintivo, meio grosso. Nós pensamos às vezes assim. Então, acaba que dentro de nós começamos a olhar o neném como competindo com a atenção da esposa. E muitos homens que não possuem inteligência emocional, eles passam a ter raiva da criança, começam a falar coisas para a criança, a desprezar a criança, a não dar atenção para o filho, tudo porque quer a atenção da esposa, mas eles não comunicam isso. Então você deve perceber isso, como ele está se comportando. Porque essa falta de atenção, às vezes é uma coisa tão séria, por a mulher não conversar com o homem, não, sei lá, não dar uma atenção necessária, ou o homem dá para a esposa também, que tempos atrás eu estava lendo numa reportagem no jornal, que muitos homens procuram garotas de programa, eles não fazem sexo. Sim, eles simplesmente querem alguém para conversar. Então agora você imagina como que não está a carência, como que não está ele se sentindo deixado de lado. E nessas necessidades ainda tem necessidade de afeto, necessidade de carinho, de elogio, de admiração. Você elogiar as partes nele que você acha que são relevantes, que ele é bom, se ele às vezes supre todas as necessidades materiais da casa, se ele é um pai presente, se ele é um bom filho. Então elogia essas coisas boas dele, que ele vai se sentir valorizado. Esses fatores aqui citados e outros que não citamos aqui podem ocasionar uma traição, podem levar a pessoa a trair. E isso ocasiona alguns sentimentos, algumas reações, como desejo de vingança, ou o famoso chifre trocado, ou dar o troco. Isso é uma coisa que é frequente. Só que essa vingança, ela pode assumir pelo lado do homem, um lado que, se você assistiu o nosso vídeo sobre por que os homens não discutem a relação, se você não assistiu, você assiste, você vai entender como funciona um pouco esse universo do homem. Então isso vai na questão de honra, na questão de isso não pode acontecer, porque o que a sociedade vai pensar de mim? Então o homem parte para o lado da vingança, o que hoje no Brasil está muito frequente, que é o feminicídio. Porque o homem se acha dono, proprietário de uma mulher. Mas não é assim. Cada um tem a sua livre escolha. Em um relacionamento, a pessoa escolhe estar com o outro. Negação. A pessoa que é traído ou traída, ele simplesmente ignora, finge que isso não está acontecendo e leva a vida normal. Tudo isso para evitar a dor. Ele faz de tudo para essa fuga, para negar que isso está acontecendo. Desorientação. A pessoa fica tão perdida, mas tão perdida, como se nada no mundo fizesse sentido para ela, não tivesse lugar no mundo que trazesse alegria, trouxesse alegria. Porque ela tem um referencial, esse referencial de fidelidade, Então, quando ela perde esse referencial, que é aquela pessoa amada, ele fica como se estivesse assim, vagando, totalmente desorientado. E outro, o alívio. Porque tem muitas pessoas que a incerteza, a dúvida, gera tanta angústia, mas
tanta angústia dentro dela, causa um desespero de uma forma tal que ela quer, mas por todos os meios, descobrir a verdade. E ela procura, às vezes no WhatsApp, procura um amigo, procura e vai procurando, até que quando ela tem a constatação de que ela realmente foi traída ou traído, aquilo traz um alívio nela, por ela se livrar daquela angústia que ela estava sentindo. Então, essas são reações que as pessoas têm. E tão várias, porque cada pessoa, ele enfrenta a situação de uma determinada forma. Mas para você passar por um processo de traição, a primeira coisa, você precisa entender uma coisa. Que um relacionamento é uma via de mão dupla. Você precisa dar e receber também. Só que a pessoa possui escolhas. Ela tem escolha de trair ou não trair. E se ela optou por trair, foi uma escolha dela. Ela poderia ter conversado, ter falado, ter te chamado para fazer outras coisas diferentes. Mas essa foi a opção dela. Então, não se jogue pedra. Não se sinta culpada. Tira dos seus ombros, assim, esse peso de que você é feia. Não deixa isso afetar a sua autoestima, apesar de ser uma coisa difícil. Porque isso é como se tacasse uma bomba dentro da pessoa, por dentro, como se fosse uma explosão de sentimentos, de confusões. Mas você tem que se sentir que você ficou no seu lugar. Então, se você foi a vítima, a você cabe a decisão, a batida do martelo. Você decide dar uma segunda chance ou não. Mas sem se sentir oprimida, sem se sentir que a sociedade vai te punir por isso. A escolha é sua, o relacionamento é seu, a vida é sua, é você que manda nela, é você que deve ter as rédeas da sua vida. Então, se a sua decisão for sim, ok, como eu disse, é sua decisão. Então, seja você responsável por ela, mas não fique petrificada no passado. Lembrando a todo momento, jogando na cara do outro ou da outra o que ocorreu, desconfiando o tempo inteiro, olhando o celular, olhando as redes sociais, querendo saber dos amigos. Você viu ele conversando com outra, você viu ele conversando com outro. Saia do passado e venha para o presente, comece a viver realmente o seu relacionamento. Às vezes, não estou aqui passando a mão na cabeça de homem ou na cabeça de mulher. Estou aqui simplesmente falando de relacionamentos. Você deve fazer o quê? Encarar como uma segunda chance. Como se isso fosse um alerta que acendeu. Então, o outro ter feito isso, às vezes ele se sente culpado ou ela se sente tão culpado que isso dói nela também. Às vezes aconteceu por um deslize, alguma coisa assim, contrariedades no casamento, o relacionamento não estava bem. Então, olhe isso como um alerta e comece o que podemos fazer para melhorar, o que eu posso fazer, vamos então levar, e a partir dali, esquece o que passou e segue a sua vida. E se a sua opção for não se feche, não fique pensando como no nosso vídeo, se você assistiu o nosso último vídeo, como escolher a pessoa certa, se você viu que existem fatores que influenciam nessas escolhas, não fique pensando que o homem é tudo igual, que você tem dedo podre para homens, mas simplesmente não fique parada no tempo. Abra-se para novas escolhas, para novas pessoas, para conhecer gente nova. Isso vai, como que diz, marcar a sua vida, sim, mas não é que vai ficar ali a cicatriz, você vai lembrar, mas não fique parada no tempo, se abra. Por quê? Você deve pensar uma coisa,
Eu mereço ser feliz. Eu vou fazer acontecer a minha felicidade. Eu vou colocar tijolos nessa construção e solidificar cada vez mais quem eu sou, o que eu sou, porque eu sei aonde estou e sei qual caminho vai seguir. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com pessoas que precisam ouvir e precisam estar sabendo dessas informações, que elas saibam o quanto elas são extraordinárias. E importante, jamais se esqueça, o mínimo que você deve aceitar na vida é que ela seja extraordinária. Até o nosso próximo vídeo.